Money Report conversa agora com Ellen Gonçalves, sócia fundadora da PG Advogados. Ela atua com direito do consumidor e resolução de conflitos. Ellen, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu tenho perguntas para te fazer sobre o que anda acontecendo no mundo do consumo, né? A nova realidade das relações de consumo elevadas se elevou ao nível máximo com a chegada da Covid-19? Como é que ficou isso? Bom, olá, André. Em primeiro lugar, muito obrigada, Money Report, aqui pela oportunidade. E realmente, né, André, a pandemia, que o Covid-19 adiantou vários processos, né, na vida de cada consumidor, em todas as esferas, né? Hoje, a gente tem quando a gente fala e pensa no consumidor conectado, já era uma tendência antes da pandemia e que se concretizou de uma maneira rápida, né, quase que abrupta. Hoje o consumidor tem ali o meio de consumo principal e não mais secundário, o comércio eletrônico, por exemplo, né, o que traz uma série de desafios. Então, a mudança, né, o afastamento, o isolamento social, fez com que esse consumidor mudasse. Se fala muito hoje, há uma indefinição muito grande de como que vai se dar essa mudança comportamental, mas, de fato, o consumidor hoje está bastante, se já era conectado, ele está obrigado a estar conectado para ele adquirir produtos e serviços, não só em aquisições de compra e venda, mas se nós pensarmos em termos de educação e saúde, por exemplo, que são temas muito relevantes, ainda mais no meio de uma crise essencialmente de saúde, se a gente falar da telemedicina, né, que é uma experiência que está sendo cada vez mais usada, também é uma mudança comportamental, as escolas todas, né, as que não estavam preparadas tiveram que se preparar plataformas, ensino à distância, então tudo isso mexe muito com o comportamento, eleva realmente uma capacidade de alteração, né, de mudança muito grande, e a cada dia nós temos visto realmente mais consumidores acessando, né, a tecnologia e sendo mesmo obrigado a acessar. Então, com isso, vem vários desafios do ponto de vista também de mercado, do ponto de vista de informações, né, para os fornecedores, enfim, todo um contexto dentro da defesa do consumidor que precisa ser olhado com muito cuidado. Essa mudança de comportamento do consumidor, você acha que ela veio para ficar ou as pessoas, em algum momento, por uma questão de desejo, de vontade de circular, elas vão começar a voltar, não com a mesma intensidade, mas elas vão voltar ao comércio físico? Vão voltar ao contato humano com o vendedor, com a troca de ideias? Muitas vezes, para muita gente, comprar também é um programa, né? Não só Exato. escolher o produto, mas como conversar, ver, sentir, apalpar, olhar o comportamento de quem está do lado. Isso também faz parte da natureza humana no consumo. Você acha que isso vai forçar o pessoal a voltar para a rua, ou o e-commerce vai chegar de uma maneira tão avassaladora quanto está aparecendo nesse momento? Olha, André, eu hoje mesmo estava falando sobre isso, né? Que o ser humano é um ser social por natureza, né? Nós gostamos do contato, da presença física, né? O brasileiro tem também essa cultura, né? De relacional, então de lojas físicas, mas eu penso, num pós-pandemia, vamos dizer assim, que passe logo, aliás, para todos, porque não é fácil para ninguém ficar em distanciamento ou em isolamento, mas essa experiência que o consumidor está tendo no e-commerce é uma grande oportunidade também para os fornecedores. Eu penso que se ele for bem atendido, né, se ele tiver informações precisas, um atendimento eficaz, vai ser uma boa experiência. E o próprio comércio físico, né, as lojas físicas, elas podem realmente perder clientes para o próprio e-commerce, né? Então, eu acho que veio para ficar, eu acho que é uma tendência, obviamente, talvez não nesses patamares de praticamente única opção, porque a gente tem hoje comércios e alguns segmentos só funcionando e com contingências,
né? Mas, sendo uma boa experiência, também é uma grande oportunidade e pode mudar realmente o mercado. Muito se fala, eu também acredito, quando nós falamos em lojas, onde os consumidores vão buscar experiências, eles vão conhecer lançamentos, produtos, mas eles podem voltar a ter essa experiência, ter esse convívio social, conversar, como você falou, com uma atendente que conheça muito daquele produto, daquele serviço, depois voltar e comprar no online. Eu acho que depois dessa experiência é difícil precisar, mas ninguém será o mesmo, né? Eu acho que ali os cuidados, inclusive, e a própria retomada que nós temos visto que tem sido cogitada, mas a passos lentos e também com cuidados, com restrições, vai fazer com que esse consumidor mude de comportamento, né? Claro, E se ele tiver, exato. até Inclusive, porque nós, que o comércio vai ter que repensar realmente essa experiência da própria loja física. É uma experiência. E também se coloca alguns dados, até de outros países que já estão retomando, de que consumidores, por exemplo, no que tange nos próprios cafés, tem alguns dados aí de algumas marcas que mostram que ele vai, compra o produto e consome na sua casa, consome fora do estabelecimento, né? Justamente, nós vamos ter alguns cuidados, alguma mudança realmente que outros países já estão aí, como já retomaram, a própria China também. Nós tivemos a oportunidade outro dia de conversar com uma pessoa especialista de branding na China, e ele falou bastante dessa mudança de comportamento, né? Inclusive com o que tange ao transporte, imagine isso, as pessoas também, questão de transporte público, né, as questões de consumo dentro dos estabelecimentos. Então, o delivery, como a gente fala, só aumenta, e os cuidados de higienização, de entrega, de automação também, para que o consumidor saiba que está consumindo um produto que não teve praticamente contato e que não pode trazer de volta um problema. Então, olhe bem as referências que nós já temos aí. puxa vida, muito interessante. Vamos falar de uma questão mais local, quer dizer, você tem o aumento da demanda e, por outro lado, você tem as indicações de bom senso, né? Como é que a gente vai harmoniza essa relação de consumo no Brasil diante dos prazos? Porque o e-commerce funcionava num ritmo e está sendo acionado num outro. Quer dizer, a infraestrutura para atender o aumento da demanda, ela pode apresentar alguns atrasos. Isso não pode criar uma tensão entre consumidores, entre os consumidores e as empresas? Com certeza, André. Eu penso que eu digo, né, que esse período que nós estamos vivendo também, acho que as palavras-chave são adaptabilidade, né, flexibilidade. E no que tange a defesa do consumidor, eu sou extremamente incentivadora da harmonização das relações de consumo. A harmonização dos princípios mais caros para o Código de Defesa do Consumidor, ele está ali estampado, né? Então, precisaremos de muito bom senso. Precisamos também entender a realidade do país, que sempre teve desafios de infraestrutura, né? São a grande questão do Brasil, um país de dimensões continentais, com problemas de logística, e de uma hora para outra aumentou o consumo, e o e-commerce está fazendo todo o esforço, as empresas, centros de distribuição, para entregar aquele produto no menor prazo possível. Então, eu acredito sim que nós tenhamos que investir muito nos meios de solução de conflitos, que os fornecedores devam realmente prezar muito pela informação clara, precisa, um atendimento. Eu sei que os call centers também estão trabalhando com contingência, também estão com problemas de afastamento, imagine isso. Mas tem que ter canais, outros canais, investir muito nisso, para que nós possamos harmonizar as relações. Porque mesmo com o Poder Judiciário, acho que você sabe, está com os prazos suspensos, também está trabalhando com plantões à distância, né? Mas dia 4, agora, segunda, já retoma o judiciário os prazos dos processos eletrônicos. Dia 15, retoma os processos físicos. E há uma expectativa, porque até do aspecto comportamental, depois de uma crise, se nós formos olhar, de um aumento de litígio, né? Nós temos realmente uma Pessoas muito estressadas. Exato, porque a gente pensar do ser social que eu falei,
você deixar uma pessoa, quem não está hoje, de alguma forma, tendo algum tipo de ansiedade, é muita informação, e o nosso país, já que você falou local, não se restringiu à saúde, né? A nossa crise tem reflexos econômicos imensos, temos uma questão política incerta, então a incerteza que está dominando a vida das pessoas. E como a incerteza domina, é um ambiente, como eu posso dizer, pela minha experiência aqui em solução de conflitos, muito propício a aumento de processos, de litígios, de discussões. Então, vai ser preciso realmente lembrar muito da harmonização, né? Lembrar, no caso do e-commerce, você tem o direito de arrependimento, né? O artigo 49 do CDC, os 7 dias. Quer dizer, será que eu vou conseguir em 7 dias devolver um produto comprado na pandemia? Vai requerer dos juízes também um bom senso, né? Uma aplicação mitigada em determinado ponto, porque a gente tem um fato imprevisível de força maior, que também é a pandemia. Então, nós vamos ter ainda muitos desdobramentos, André. Vai ser bem dinâmico. Tá legal. E escuta, há necessidade de criar uma agenda, uma série de, ou parâmetros, talvez o termo certo seja parâmetros, para evidenciar a segurança nos serviços de delivery? Segurança, assim, eu falo tanto protocolos de higiene, de apresentação de produtos, quanto também a segurança digital e garantias para a aquisição de produtos de e-commerce. A gente teria que ser feito alguma adaptação, ou o Brasil está conseguindo caminhar no rumo certo? Bom, eu também costumo dizer que nós temos um dos códigos mais avançados do mundo, né? O código vai fazer 30 anos esse ano. Eu estou até atualizando aqui a história do código, depois a gente volta a conversar, que eu estou fazendo um livro sobre os 30 anos. E é muito interessante, porque eu resolvi colocar um capítulo final que vai ser o Covid, porque vai ser um fato histórico. Já estou no 5º capítulo e tive que inserir mais um, né? Para poder, dada a proporção do tamanho do momento que nós estamos vivendo, que a gente não tem ainda uma certeza do que virá. Mas o código, ele tem princípios muito claros, André. Princípio da informação, da transparência, da boa-fé, princípio da segurança dos produtos, ele responsabiliza o fornecedor. Então, com o CDC que nós temos, ele abraça muito bem e ele, inclusive, facilita a defesa do consumidor, ele equipara, ele tem o consumidor como vulnerável e hipossuficiente. No que tange ao e-commerce, você tem uma lei específica já de anos, que veio também a fortalecer, exigindo alguns requisitos nos sites, como o endereço da loja física, dados da empresa, informações claras e precisas, cumprimento do direito de arrependimento. Então, o e-commerce já tinha também uma regulação antes desta pandemia, e eu acredito que o arcabouço jurídico que o Brasil tem, ele faz com certeza frente à defesa do consumidor. Agora, isso é a parte da legislação, pode ser que tenhamos alguns regulamentos mais específicos, como eu falei, do delivery, talvez por algum organismo, algum órgão de vigilância, por exemplo, a vigilância sanitária, os próprios PROCONs, eles continuam atuando e autuando durante a pandemia, né? Não sei se você viu, inclusive buscando questão de prática abusiva, preços abusivos, no que tange a questão do álcool em gel, máscaras, vigilância sanitária também verificando. Então, nós temos a defesa do consumidor tem um sistema complexo de atuação, que vai desde os PROCONs, do Ministério Público, né, Delegacia de Defesa do Consumidor, então, associações civis. Nós temos um sistema de defesa muito robusto, né? O código vai fazer 30 anos, agora, no momento de crise, é preciso realmente olhar como é que vai se dar isso, né? Nós tivemos um fato que é bom colocar, que com a mudança do Ministério da Justiça, nós tivemos também o nosso secretário, que tinha uma agenda da Senacom, o Luciano Tim, colocou o cargo à disposição, né? Então, a agenda política nacional, a Senacom tem um papel, uma responsabilidade muito importante, vinha tocando agendas junto com comissões técnicas de vários órgãos, né, agindo durante a pandemia.
editando notas técnicas orientativas, no caso de preço abusivo, por exemplo, foi feito, até de educação de higiene para lavar as mãos, por exemplo, a Senacom fez esse trabalho, porque educação para o consumo é um outro princípio caríssimo para o CDC, e que nós agora temos uma preocupação, né, de como que essa agenda vai ter segmento. Né? Nós estamos numa transição no meio da pandemia. Isso é um ponto de preocupação. Puxa vida, muito obrigado, Ellen. O Money Report conversou agora com Ellen Gonçalves, da PGA Advogados, que falou sobre Código de Defesa do Consumidor, resolução de conflitos e, de certa forma, também do que está se tornando o novo normal nas relações de consumo. Ellen, muito obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigada a todos. Obrigada, Money Report.